Problemas operacionais na origem deste atraso significativo na apresentação deste Jornal das Sextas. Pelo facto, as nossas sinceras desculpas. No ar, o Jornal das Sextas. Boa noite. As Nações Unidas vão apoiar o país na realização das eleições de 25 de setembro. A garantia foi dada ao Presidente da República pelo coordenador residente da ONU, que esteve esta sexta-feira no Palácio do Povo. No encontro tido esta sexta-feira, o coordenador residente do Sistema das Nações Unidas conversou com o Presidente da República sobre o processo eleitoral em São Tomé e Príncipe. Tive a oportunidade para conversar com o Sr. Presidente sobre vários temas. Primeiro sobre o processo eleitoral, para ouvir o Sr. Presidente em quanto às preocupações, em quanto à sua opinião sobre o processo eleitoral, e conversamos sobre o apoio também das Nações Unidas, porque as Nações Unidas acompanham a Comissão Eleitoral Nacional e com várias atividades estamos engajados com a Comissão para a organização do processo eleitoral. Também depois da mesa redonda que foi organizada para o financiamento das eleições, tivemos também uma reunião com os parceiros sobre o processo eleitoral e discutimos então primeiro este processo eleitoral e as preocupações do Sr. Presidente sobre isto. Henrique Eververse garantiu que as Nações Unidas vão apoiar o país na realização das eleições legislativas, autárquicas e regional de 25 de setembro. Gerimos fundo, basket fund, em inglês, que fundo de fundos para a gestão dos fundos financeiros, que é uma parte que é gerida diretamente pelas Nações Unidas, sobretudo a formação, as atividades de educação cívica, mas também um apoio perito em temas como finanças dentro da Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral quer uma transparência total do processo, então é muito importante a transparência. Então as Nações Unidas ajuda com peritos na comissão, dentro da Comissão Eleitoral. Também apoiamos com apoio técnico e apoio em geral com diálogo. Estou a ouvir a todos os partidos políticos e para assegurar, esperamos que todo o processo salga bem e também ajudamos com a mobilização de recursos financeiros. Já falei sobre as reuniões com o corpo diplomático e com os parceiros para mobilizar os recursos necessários para as eleições. Quanto à polêmica à volta do recenseamento eleitoral, o representante da ONU diz tratar-se de uma questão interna. É uma questão nacional, é uma questão das instituições do país, que está dentro da democracia, que está dentro do Estado de Direito. Então, eu uso as preocupações das diferentes partes, mas as Nações Unidas não tomam posição em prol contra das deliberações nacionais do país. Mas ouvi as preocupações e queremos os melhores resultados para o país e que todos possam votar nas eleições. Um outro assunto que dominou o encontro com o chefe de Estado foi a Lei de Paridade, aprovada na generalidade pela Assembleia Nacional. Que é uma lei muito importante também para o respeito das convenções internacionais das Nações Unidas em quanto à participação política das mulheres.
Natal, falamos sobre a importância desta lei. O coordenador residente das Nações Unidas também esteve no Palácio do Povo para falar do novo quadro de cooperação entre a ONU e São Tomé e Príncipe para os próximos 5 anos. É dos diplomatas brasileiros que mais tempo fez no país como embaixador. Foram 5 anos e meio de missão nestas ilhas do meio do mundo, representando o Estado brasileiro. A hora do adeus é também reservada ao balanço da cooperação entre os dois países, ou seja, entre o Brasil e São Tomé e Príncipe. Por isso, no Jornal das Sextas está Vilmar Coutinho Júnior. Senhor Embaixador, boa noite e obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas. Muito boa noite, uma satisfação estar presente. Senhor Embaixador, o que é que deixa como principal marca da sua missão ao nível da cooperação entre São Tomé e Príncipe e o Brasil? Eu fiquei um tempo bastante longo aqui, sou o embaixador brasileiro que mais tempo permaneceu aqui em São Tomé, desde a criação da Embaixada do Brasil em São Tomé, e pelo menos, como eu fiquei 5 anos e meio, posso lhe dizer que eu tenho certeza que pelos próximos 5 anos o meu recorde não será batido. Mas o trabalho da cooperação técnica é de fato o principal ponto do trabalho desta embaixada, e eu procurei dar continuidade aos projetos que já vinham sendo executados. Tive a oportunidade de começar e iniciar alguns também, e registro com muita satisfação grandes avanços, né? E em particular as 2 grandes marcas da cooperação brasileira aqui em São Tomé e Príncipe, que foram o estabelecimento do Centro de Formação Profissional, Brasil São Tomé e Príncipe, e a criação do Laboratório Nacional de Referência da Tuberculose, que, aliás, literalmente deixará uma marca lá, uma placa inaugural com o meu nome, já que fui eu que estava aqui na ocasião da inauguração oficial do laboratório. E já agora, quais são as outras áreas de cooperação com São Tomé e Príncipe? Bom, a área da saúde e da educação e formação profissional, obviamente, são as principais, as mais importantes. Mas tem ganhado muito espaço também na agenda da cooperação bilateral nos últimos anos o setor da defesa, com a importante contribuição da Marinha do Brasil para a formação do primeiro corpo de fuzileiros navais da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, e que agora continua justamente buscando especializar os membros desse corpo e também prestar assistência técnica à Guarda Costeira para garantir a defesa das ilhas. Fruto dos trabalhos desenvolvidos por si, Sr. Embaixador, o que é que nós podemos esperar como o fortalecimento desta cooperação para os próximos tempos entre São Tomé e Príncipe e o Brasil? Bom, eu saio satisfeito com o trabalho que eu fiz. Eu acho que eu dei a minha humilde contribuição positiva para a manutenção e o fortalecimento das boas relações entre Brasil e São Tomé e Príncipe. Estou seguro que meus sucessores sempre assegurarão a continuidade desse trabalho. A cooperação é, sem dúvida, o principal ponto das relações entre os 2 países e sempre será. De qualquer forma, as relações entre Brasil e São Tomé e Príncipe, elas serão sempre as mesmas, sempre muito cordiais. Afinal de contas, somos países irmãos que compartilhamos a nossa bela língua portuguesa, temos culturas parecidas, muitas semelhanças culturais, e isso até facilita o nosso trabalho. E certamente as relações se manterão em qualquer circunstância. Não vejo nenhuma ameaça ou qualquer coisa que possa fazer, digamos, diminuir o fortalecimento das relações bilaterais e da cooperação bilateral. Acha que há mais alguma coisa que deve ser feita no sentido de dar ainda mais impulso a esta cooperação que diz que está no bom caminho? A questão é o seguinte, é que às vezes os esforços de cooperação eles podem enfrentar algumas limitações temporárias por conta de problemas orçamentários, né? Não é segredo que, enfim, nesses últimos anos, tanto o Brasil como São Tomé e Príncipe enfrentaram algumas dificuldades econômicas, mais recentemente, inclusive, por conta dos problemas advindos da pandemia de Covid-19, que assolou os nossos países e o mundo inteiro, né? E, evidentemente, que em situações melhores, né, quando há mais disponibilidade de recursos orçamentários, a cooperação tende a se fortalecer. Já houve época no passado que nós chegamos a ter 18 projetos em execução ao mesmo tempo. Hoje estamos, infelizmente, reduzidos a 6. Mas, de qualquer forma, são projetos muito importantes e que, digamos, vão diretamente em pontos de grande relevância para São Tomé e Príncipe, para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
e isso será sempre assegurado, e a esperança é de que em tempos de vacas mais gordas, que isso possa, inclusive, ser aprofundado. O que é que, de facto, a Covid prejudicou, em que é que a Covid prejudicou esta cooperação, do seu ponto de vista? Não, sobretudo foi o fato de que havia, no caso dos projetos que estavam em execução, no momento em que sobreveio a pandemia, houve várias missões que tiveram que ser adiadas, canceladas, esses cronogramas tiveram que ser revistos e estendidos no tempo, porque não foi possível observá-los, né? Justamente houve um momento em que os deslocamentos mesmo entre os dois países estavam dificultados e por isso não havia condições de dar continuidade naquele momento. Agora, felizmente, já temos novos cronogramas para a maioria desses projetos, já estão sendo retomados, já nos últimos meses já recebemos várias missões e vamos continuar recebendo, já agora mesmo em agosto já vem mais 2. Então, agora, a partir de agora, a perspectiva é de que seja assim de uma... Missões em que áreas concretamente? Bom, aí a continuidade do projeto do Laboratório Nacional de Referência, né, da tuberculose. Vem também neste momento há uma missão de cooperação técnica, ou melhor dito, 2, né, uma relacionada com o projeto do laboratório e a outra é uma missão que faz a cooperação entre o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República do Brasil e a Procuradoria-Geral de São Tomé, para, digamos, melhorar as capacidades de funcionamento do Ministério Público santomense e dos seus procuradores. E estas que vão vir agora em agosto estão relacionadas à área de formação técnica, do projeto do Centro de Formação Profissional, e uma na área da cooperação da justiça, como diz, para o povo, né, pequenas causas, questões assim desse gênero, que foi uma solicitação do governo santomense já de um tempo e que só agora vai poder começar a ser atendida. Senhor Embaixador, há muito que um chefe de Estado brasileiro não visita São Tomé e Príncipe. Se a memória não me falha, se calhar o último foi o Lula da Silva, estamos a referir ao ano de 2003. Não acha que essas visitas contribuiriam para impulsionar ainda mais estas cooperações, quando nós falamos de cooperação? Sem sombra de dúvida. Na verdade, sim, o presidente Lula, inclusive, visitou São Tomé e Príncipe 2 vezes, em 2003 e 2004, se a minha memória não falha. Em 2003 foi a última. Então deve ter sido 2002, 2003. O fato é que, sim, sem dúvida, as visitas presidenciais sempre são visitas que dão um impulso às relações bilaterais e, digamos, sim, eu acredito que... É algum sinal para os próximos tempos? Bom, é de se esperar que há uma possibilidade, não sei se já está confirmado, mas há uma possibilidade que São Tomé e Príncipe venha a assumir a presidência rotativa da CPLP, né? E se isso ocorrer, haverá uma cúpula de chefes de Estado aqui em São Tomé e que aí eu espero e tenho certeza que o chefe de Estado brasileiro comparecerá. Bom, como sabe, nós temos eleições no Brasil este ano, então será o chefe de Estado que for eleito na eleição que se inicia em 2 de outubro deste ano. 5 anos e meio depois, vai deixar o país na próxima semana. Com que sentimentos, Sr. Embaixador? Olha, por um lado, com muita alegria, porque eu saio com uma sensação do dever cumprido, saio com a sensação de que eu consegui fazer o meu papel e dar a minha contribuição humilde, mas positiva, certamente positiva, para o fortalecimento das relações entre os dois países. Saio também com uma marca bastante profunda, porque aqui foram momentos de alegria, mas também momentos de alguma angústia, porque eu acabei convivendo aqui junto com o povo santomense, enfrentando aquele difícil momento da pandemia, eu estava aqui, e isso obviamente sempre deixa uma marca, né? Sempre deixa uma coisa assim, um certo carinho, né? Porque olha, eu participei de um momento histórico me solidarizando com o povo santomense, né? Nessa fase de dificuldades, né? De modo que, assim, é uma sensação assim, de muito carinho, de muita satisfação. Vou deixar grandes amigos aqui na ilha e espero que, enfim, que os meus caminhos possam me trazer de volta a São Tomé algum dia, né? É uma coisa que... Né? Já foi nomeado o seu sucessor? Sim, já foi e ele deverá chegar aqui em São Tomé, eu imagino que mais para o final de agosto. Então haverá mais ou menos um mês aí. Pode aqui avançar o nome do novo diplomata brasileiro? Sim, é o embaixador Pedro Dalcero,
que está hoje como o número 2, o segundo, da nossa missão em Genebra, perante a Conferência do Desarmamento. E qual vai ser a sua próxima missão, Sr. Embaixador? Eu parto daqui e vou para o Zimbábue. Eu, felizmente, ao longo da minha carreira, tive a satisfação de ter 5 missões na África e agora vou partir para a minha 6ª missão na África, no Zimbábue, onde eu espero chegar no próximo dia 28 de julho e assumir minhas novas funções. O que é que vai levar de São Tomé e Príncipe, Sr. Embaixador? Bom, estou levando na bagagem, estou levando bastante chocolate de São Tomé e Príncipe. E, bom, vou levar uma imensa saudade de um lugar que eu vou guardar sempre com muito carinho, né? E, enfim, digamos, foi a minha primeira experiência como chefe de missão diplomática e, portanto, certamente é algo que ficará sempre marcado para mim, né, para a minha vida. E eu até gostaria de agradecer esta oportunidade de me apresentar hoje aqui na TVS, porque nos últimos dias eu tive a oportunidade de fazer as minhas despedidas oficiais ao senhor presidente da República, ao senhor primeiro-ministro, ao presidente da Assembleia Nacional, e hoje eu estou tendo a oportunidade de me despedir do povo santomense, né, com grande satisfação. O que é que gostava de deixar como as últimas palavras ao povo, justamente ao povo santomense? Olha, um profundo agradecimento ao povo santomense, porque foi, digamos, eu e minha esposa sempre fomos muito bem tratados nesse país, sempre nos sentimos em casa, sentimos que estávamos realmente entre amigos, junto a um povo irmão do Brasil, e isso realmente será um profundo sentimento de gratidão que nós vamos levar deste país. E, se me permite, uma mensagem dirigida ao povo santomense: Skadesa São Tomé com o Príncipe, Mage, Gapô, Birabi. Obrigado, Sr. Embaixador do Brasil, no fim da sua missão de mais de 5 anos no arquipélago são-tomense, Vilmar Coutinho Júnior, a despedir-se desta forma do povo são-tomense. Sr. Embaixador, obrigado e boa sorte. Muito obrigado. A comissão que está a trabalhar no processo da Lei da Cultura foi recebida hoje em audiência pelo Primeiro-Ministro. Foi um momento de apresentação e recolha de subsídios para melhorar o documento. Esta comissão tem como uma das principais missões trabalhar na inventarização dos bens materiais e imateriais de São Tomé e Príncipe, a sua classificação nacional e, consequentemente, a internacionalização. A comissão apresentou-se esta sexta-feira ao Governo na busca de sensibilidade e subsídios da parte do Executivo, de forma a impulsionar os trabalhos que está a desenvolver. As minhas expectativas eram altas e não foram defraudadas. Não podíamos esperar outra coisa do Sr. Primeiro-Ministro Jorge Jesus. Está aberto o caminho? Não, o caminho está sendo feito já e o caminho faz-se caminhando e ele é, digamos assim, a figura principal neste momento para decidir sobre este processo. Nós já estamos a trabalhar, independentemente da comissão ser agora, digamos, ser reconduzida ou designada ou mantida pelo Sr. Primeiro-Ministro, que já é matéria do Executivo, nós continuamos a trabalhar, porque nós estamos confiantes. Nós confiamos nessas duas personalidades, o Presidente da Assembleia Nacional, que falou também com o Sr. Primeiro-Ministro antes deste encontro, e o Sr. Primeiro-Ministro, que tem todo o interesse em que isto fique, digamos assim, arrumado e concretizado para o bem de São Tomé e Príncipe. O feedback do chefe do Executivo foi positivo e prometeu para breve dar diligências para apoiar este processo. Muito rapidamente, através de um decreto, de uma decisão do Conselho de Ministros, já na próxima semana vamos pôr em marcha esta comissão, de forma que os primeiros trabalhos de inventariação do nosso leque de valores, portanto, patrimoniais, cultural, como eu dizia, material, imaterial e natural, portanto, possa, enfim, funcionar. Como eu dizia, inventariação, classificação e internacionalização, de forma que a gente possa inscrever, por exemplo, o Chiloli, Ato de Floripes, o Danço Congo, como patrimônio mundial da Unesco e da humanidade. Mas depois vamos trabalhar
também noutras vertentes, porque felizmente Santo Tomé e Príncipe é um país bastante rico em termos culturais. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, no primeiro encontro, esta sexta-feira, com a comissão que irá trabalhar no processo da Lei da Cultura Nacional. A Comissão da Assembleia Nacional para Assuntos Económicos, Financeiros, Transparência e Administração Pública auscultou o Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Engrácio Graça, sobre o projeto de lei e o Estatuto dos Imigrantes e dos Investidores, com o objetivo de reforçar o apoio ao investimento da diáspora e contribuir para a mobilização e desenvolvimento económico, bem como a promoção da internacionalização de São Tomé e Príncipe e a diversificação de mercados da economia são-tomense. A proposta da revisão da lei do Banco Central também foi outro assunto em análise. O projeto de lei de paridade vai ser submetido ao plenário da Assembleia Nacional para aprovação final global. Esta quinta-feira, o diploma foi levado à comissão especializada para a revisão de alguns artigos. A 5ª Comissão Especializada da Assembleia Nacional e as organizações da sociedade civil organizada dedicaram esta quinta-feira uma sessão de trabalho sobre a lei de paridade. O diploma recentemente aprovado na Generalidade pela Assembleia Nacional foi levado para correção na sede das comissões especializadas. Nós fizemos um exercício global, não só com os deputados, mas convidamos a sociedade civil, as organizações, associações de mulheres juristas, plataforma dos direitos humanos, a rede de mulheres das forças da defesa, para recolher contribuições para que a lei seja suficientemente abrangente e sirva os interesses das mulheres. Nós, as mulheres, sobretudo as mulheres, embora haja a participação de homens também, estamos à procura de formas para acabar com essa discriminação que existe em relação ao sexo entre os homens e a mulher. Esse é o maior consenso que estamos à procura. Tendo em conta que a lei foi aprovada na sua generalidade, nós viemos aqui na 5ª Comissão tentar explicar aos deputados as nossas intenções, porque é uma coisa nova. Para Santo Tomé e Príncipe é uma coisa nova e nessa perspectiva está cá representado várias associações, onde a Marap é uma das associações, uma ONG cá representada, para nós tentarmos explicar as nossas intenções para com esta lei. Além de garantir uma paridade de direitos entre os homens e mulheres, o documento vai contribuir para a eliminação de todas as formas de discriminação e aumentar a participação das mulheres na tomada de decisão com vista a alcançar uma sociedade mais justa e equilibrada. Nós vamos tentar disseminar a lei, tentar disseminar junto aos partidos políticos, fazer um trabalho com as organizações, mesmo com as nossas jovens raparigas formadas, para encorajá-las para enfileirarem-se aos partidos políticos. Acho que é um projeto de lei bastante importante, porque abre espaço para uma verdadeira participação da mulher na vida política e administrativa do país. Por isso, nós vemos com bons olhos. Mas, do nosso lado, entendemos que todas as contribuições foram bastante válidas e que, correndo tudo bem, o país brevemente terá um dispositivo legal bastante importante que há de ajudar na maior participação das mulheres e dos homens na vida política nacional. Antes de aprovação final global, o projeto de lei de paridade vai ser aprovado na especialidade. A comissão vai se reunir em breve para aprovar a lei na especialidade e aprovar o relatório final. Depois, na plenária, final global. Comissão de Gênero, Família, Coesão Social, Juventude, Desporto e Comunicação Social chama a sociedade civil organizada para rever o projeto-lei de paridade antes de este ser levado ao plenário para aprovação final global. A visita da delegação parlamentar cabo-verdiana ao país, que deve acontecer
entre os dias 21 e 23 deste mês, e as próximas sessões plenárias foram assuntos que dominaram a Conferência de Líderes esta semana. Esta conferência, que foi presidida pelo Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, a questão de recenseamento eleitoral mereceu atenção. 3 assuntos importantes marcaram a Conferência de Líderes Parlamentares realizadas na tarde desta quarta-feira, 13 de julho, sob a orientação do Presidente do Parlamento santomense, Delfim Neves. Tratam-se das datas para a realização das sessões plenárias dessa 8ª e última legislatura, a visita da delegação parlamentar cabo-verdiana ao país e análise da probabilidade da realização do recenseamento eleitoral no âmbito das eleições que se avizinham. A informação foi avançada pelo secretário da mesa da Assembleia, o deputado Arlindo Barbosa, no final do encontro. Essa conferência é mais para programar a agenda das próximas reuniões plenárias. Fixamos 3 datas, dia 22, 25 e 9 de agosto. Indicativamente, vamos ver como, ao nível das comissões, os trabalhos vão desenrolar. Na última plenária se aprovou alguns diplomas como Lei da Paridade na generalidade. O processo está a decorrer e fixamos já essas datas para permitirem que as lideranças das bancadas façam e o Governo faça a sua programação em termos daquilo que são iniciativas legislativas. Porque dia 15 vamos de férias e, como sabe, haverá eleições, então temos que arrumar a casa de todos os diplomas pendentes que há na Assembleia. Mas o essencial mais desse encontro é por causa da visita do Parlamento cabo-verdiano, que estará em Santo Tomé, bem visitar o nosso Parlamento, no dia 21 a 23 provavelmente. Então era preciso nós passarmos revista ao programa de atividades para receber a delegação de Cabo Verde que chegará ao nosso país. Arlindo Barbosa fez saber que no âmbito da vinda da delegação parlamentar cabo-verdiana será realizada uma sessão solene no dia 22 do mês em curso. Está-se a trabalhar no programa, mas todavia haverá uma sessão solene, é um programa que já está fechado, depois há visitas, como habitualmente fazemos, né? E essa sessão solene está marcada para dia 22, onde haverá naturalmente intervenções de líder e do próprio Presidente do Parlamento santomense e de Cabo Verde. Seguir-se-á depois visitas às comunidades, mas está-se a ultimar, conjuntamente com a Embaixada, permitir ter um programa mais completo, mas ainda não terminou. Assim que tivermos o programa, será tornado público. A reunião, que durou cerca de 2 horas, aconteceu na tarde desta quarta-feira na sala do plenário. Em manifestação pacífica, a juventude do partido ADI saiu às ruas da capital exigindo a realização do recenseamento eleitoral. A JAD atribuiu responsabilidades ao Governo, à Assembleia Nacional e à Comissão Eleitoral Nacional pela não realização do ato. A questão do recenseamento eleitoral continua a dar o que falar. E na tarde desta sexta-feira, mais de uma centena de jovens liderados pela juventude do ADI saíram às ruas em manifestação pacífica exigindo a realização do recenseamento eleitoral. Sobre a questão do recenseamento, é um direito sagrado. Muitos têm estado a contestar que não, mas é um direito sagrado na Constituição e nas leis. As pessoas precisam recensear para ter direito a se eleger e ser eleito. Isso precisa acontecer. Depois dos encontros tidos com as instituições, nós chegamos a uma conclusão. As instituições, nomeadamente a Assembleia Nacional, a Comissão Eleitoral Nacional, revelou-nos que não existe uma vontade tal que poderia, ou seja, que pudesse ser feita. Então nós partimos por esse método, também temos direito, a democracia se confere. Então vamos partir por esses elementos para chegar, de facto, aos nossos objetivos. Recenseamento já foi o principal assunto desta manifestação e a juventude do ADI espera que venha acontecer, mesmo sabendo da afirmação da Comissão Eleitoral Nacional que já não há mais tempo para a realização deste processo.
Já este sábado, no Cinema Marcelo da Vega, que os militantes da União dos Democratas para a Cidadania e Desenvolvimento vão estar reunidos em 2º Congresso Ordinário do Partido. Para nos fazer a antevisão do Congresso, está no Jornal das Sextas, Carlos Neves, da Comissão Organizadora. Doutor, boa noite. Está tudo devidamente organizado, as condições criadas para a realização deste Congresso? Nós pensamos que sim, mas antes de mais, deixe-me agradecer à televisão por esta oportunidade para divulgar a realização do 2º Congresso Ordinário da UDD. Nós somos um partido que surgiu em 2005, e fizemos o primeiro congresso na altura e não houve necessidade, embora estatutariamente o devêssemos ter feito, para fazer o congresso ordinário. Estamos agora a fazer isto amanhã, temos tudo organizado, pensamos que irá decorrer da melhor forma, porque trabalhamos, a Comissão Organizadora trabalhou de acordo com os nossos estatutos para mobilizar os nossos militantes a estarem presentes e manifestarem as suas ideias e aprovarmos aquilo que for necessário aprovar para neste 2º Congresso. Qual é o lema do Congresso e qual vai ser o ponto alto? O lema do Congresso, sobretudo, é o rejuvenescimento do partido. Como sabe, os congressos ordinários, na altura em que eles acontecem, todos os órgãos caem. E nós teremos amanhã que eleger novos órgãos nacionais de direção do partido. Além disso, temos que aprovar moções de estratégia que orientem o partido. Nós estamos num período eleitoral e é importante que o partido tenha ideias e que sejam aprovadas pelos seus militantes para se posicionar face aos outros partidos. O senhor é candidato à liderança do partido? Eu sou candidato à liderança do partido, embora inicialmente não estivesse muito predisposto a isso, mas entendo que ainda devo dar alguma contribuição ao UDD. Eu sou um dos fundadores do partido e é importante que, enquanto não fazemos a transição com a nossa nova geração, que estamos a trabalhar nesse sentido, e já agora nesse congresso teremos muitos quadros jovens, teremos mulheres, homens, porque queremos abrir espaço para os jovens. É o único candidato à liderança do partido? Nós tínhamos uma data marcada para a entrega de candidaturas. Até o momento a minha candidatura é a única que deu entrada. Portanto, em princípio não haverá outra candidatura. E isto não fragiliza o nosso debate, porque nós permanentemente debatemos a situação do nosso país. O UDD, quando surgiu, a sua grande motivação era contribuir para ajudar a transformar Santo Tomé e Príncipe. E essa motivação ainda está de pé? Esse congresso da manhã é como se fosse um arrumar da casa, tendo em conta a última situação vivida pelo próprio partido, o UDD, que terminou com o divórcio com o partido MDFM. Também, nós fizemos há coisa de 2 meses um Conselho Nacional que decidiu, tinha competências para isso, fazer o divórcio com o MDFM. E nessa altura entendeu-se que se devia ir ao Congresso para validar esta decisão de uma forma mais profunda e rearrumar a casa. Embora os órgãos diretivos do partido não tivessem sido destruídos com a União. Nós fizemos a fusão, não era uma fusão judicial, era uma fusão política, nós continuamos a manter os órgãos e estávamos a trabalhar com vista à fusão. Isso não será possível, mas agora é preciso dar nova legitimidade a novos órgãos. Até que ponto este divórcio terá fragilizado ao UDD? Eu penso que não fragilizou. Uma vez que muita gente, muitos dirigentes do próprio partido saíram e estão agora no MDFM. Não, isso não corresponde à verdade. Os dirigentes da UDD, que eu saiba, pode haver 1 ou 2, mas não mais do que isso.
e terão a oportunidade amanhã de ver no Congresso que o UDD continua forte. Aliás, ela está muito firme, muito combativa no terreno e, portanto, isto é que é mais importante. Mas isso, em momento algum, fragilizou o partido? Não fragilizou. Aliás, foi uma decisão tomada, não foi de ânimo leve, foi profundamente estudada. Nós fizemos uma proposta que não foi aceita. A nossa proposta era continuarmos com a vinculação de coligação e não fusão. Isso não foi aceito e nós continuamos a nossa vida e vamos trabalhar sozinhos. No início, a nossa ideia era que juntos podíamos ter mais força, mas só se pode ter mais força quando essa unidade é profunda. E não havendo essa unidade, é preferível que cada um siga o seu destino e nós já tínhamos visto... Sim, a questão é colocada porque justamente o próprio presidente também do partido terá abandonado a carruagem. O presidente do partido, eu não gostaria de falar sobre ele, mas até o momento ele não disse ao partido que deixou de ser militante da UDD. Portanto, para nós, ele continua a ser militante da UDD, ele nunca escreveu ao partido, nunca se pronunciou perante o partido. Houve contacto com o presidente do partido relativamente agora à realização deste segundo congresso? Qual é o posicionamento dele? Ele nunca respondeu às nossas cartas, às nossas informações. Nós sempre, desde o Conselho Nacional, ele não esteve presente, mas nós sempre mantivemos informado o presidente do partido. Ele é militante da UDD e, quando quiser, tem as portas abertas. A UDD, nas últimas eleições legislativas, conseguiu no distrito de Lembá um deputado. Desta feita, para as próximas eleições, com que forças o partido irá contar para manter ou fortalecer ainda mais a sua estrutura, sobretudo ao nível da sua representatividade na Assembleia Nacional? Qual é a projeção? Qual é a expectativa? O nosso grande objetivo é continuar a manter a representação do UDD na Assembleia. Tínhamos um deputado em 2014, em 2018, em coligação com o PCD e o MDFM. Nós tivemos 5 deputados, não foi só o UDD, foi um conjunto. Agora, de forma isolada, o UDD prevê manter o deputado que tem em Lembá, vamos trabalhar para isso, e vamos querer deputados noutros distritos. Estamos, nesse momento, a trabalhar de forma profunda para alicerçar ainda mais a representação do UDD na Assembleia. Falou de forma isolada, significa dizer que a UDD vai sozinha para as próximas eleições? Até o momento, a decisão do partido, tomada em Conselho Nacional, é ir de forma isolada. Portanto, só há 2 formas de ir, ou em coligação de listas. Amanhã nós aprovaremos uma moção de estratégia, em que os nossos militantes irão pronunciar-se, mas seguramente... É um assunto que estará clarificado com o Congresso. Mas seguramente, provavelmente, não iremos em coligação com ninguém. Doutor, já agora o tema da atualidade tem a ver com a não realização do recenseamento eleitoral, porque a própria Comissão Eleitoral Nacional diz que já não há tempo material para a sua efetivação. Qual é o posicionamento da UDD relativamente a esta matéria? O nosso posicionamento é claro. Nós somos defensores, em primeiro lugar, da paz e da estabilidade. Sempre mantivemos esse posicionamento. E nós entendemos que a legalidade deve ser respeitada. Há um direito que os cidadãos têm de poder participar nas eleições. Isso ninguém discute. Mas também a própria lei prevê que, não podendo realizar-se o recenseamento para permitir que as pessoas votem, feche as eleições com base nos cadernos os cadernos existentes da eleição anterior. Não é a primeira vez em Santo Tomé e Príncipe. Aliás, que eu me lembro, acho que em 2018 não houve recenseamento. O último recenseamento geral foi em 2018, nas presidenciais, em 2021, houve um recenseamento. Portanto,
para o UDD, isto é um não caso. Não é possível, do ponto de vista técnico, alterar-se o calendário. Portanto, as eleições estão marcadas, faz a contagem regressiva dos prazos previstos da lei e, feitas as contas, não é possível fazer esse recenseamento. É lamentável que haja cidadãos que não votem, mas não é a primeira vez em Santo Tomé e Príncipe. Já tivemos outros casos em que não houve recenseamento. Supondo que o Presidente dissolva a Assembleia. Quando há dissolução da Assembleia, não há tempo material para a realização de eleições. O que nós devíamos ter a funcionar devidamente é um gabinete técnico que, de forma administrativa, fizesse a inscrição das pessoas nos cadernos de recenseamento. Isto não está a funcionar, infelizmente. Vamos pensar nisso, já acho que a lei já prevê, para as próximas etapas. Portanto, todo o barulho que está a ser feito à volta disso é legítimo, é um direito democrático, mas para o UDD isto é um não caso. Não é possível fazer esse recenseamento. Não vejo que saídas haja do ponto de vista legal. E não creio que isso seja uma afronta à Constituição. Do meu ponto de vista, não é. O bom senso deve reinar nas suas... O bom senso e a estabilidade política. Aliás, o UDD tem demonstrado ao longo desses anos, todos, que se bate sempre pela estabilidade do país. Nós estivemos em coligação governamental com o MLSTP e o PCD agora. O fundamento disto foi garantir uma estabilidade governativa para 4 anos. Não é possível ter-se um país que haja quedas de governos de 6 em 6 meses. Não há economia que resista. Não há economia que resista, não há programas que resistam, nada se avança. E, portanto, esse é o nosso posicionamento. Não vamos querer fazer tempestades num copo d'água. Pronto. Doutor Carlos Neves, da Comissão Organizadora do 2º Congresso do Partido UDD, aqui com antevisão daquilo que serão os trabalhos já amanhã no Cinema Marcelo da Veiga, realização do 2º Congresso Ordinário do Partido UDD. Doutor Carlos Neves, obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas. Não para de crescer o número de casos da dengue no país. Preocupadas com a situação, as autoridades sanitárias iniciaram no distrito de Água Grande uma campanha de sensibilização para mobilizar a população sobre as medidas de prevenção a serem adotadas. Não para de crescer os casos de dengue no país. Uma situação que tem estado a deixar inquieta a autoridade sanitária. De acordo com o último boletim epidemiológico, o distrito de Água Grande tem sido o mais fustigado pela doença. Nós constituímos um conjunto de equipas formadas pelos agentes de luta contra o vetor e agentes de saúde comunitária. Temos também os pontos focais, quer do paludismo, quer do dengue, diversos profissionais de saúde, no sentido de, porta a porta, poderem fazer, por um lado, a prospecção de todos os criadores que possam existir para o Aedes dentro dos domicílios, prospecção e eliminação e o tratamento desses criadores, por um lado. Esta atividade vai nos ajudar não só a avaliar a nível do distrito a situação real em termos de criadores que nós temos para o dengue, como também vai ajudar a reduzir a transmissibilidade da infecção. Numa ação preventiva, o Ministério da Saúde deu início esta quinta-feira na localidade de Boa Morte uma campanha de sensibilização junto à população. Os cidadãos devem permanecer em alerta, evitando recipientes que acumulem e tudo que pode acumular água nos quintais. No âmbito do pilar de comunicação, dentro da equipa de coordenação da resposta ao dengue, estão previstos um conjunto de atividades e dentro dessas atividades estão previstos também atividades de encenação, que sabemos que em termos de passagem de informação pode de facto fazer chegar à população a informação de forma mais célere e perceptível. Portanto, esse tipo de atividades estão preconizadas dentro desse pilar. Aqui ao nível distrital, nós pretendemos de facto focar essencialmente nessas duas atividades, que é a luta antivetorial e a comunicação, informação e engajamento comunitário. Encenações foram e têm sido feitas
em várias residências como forma de passar testemunhos de como se deve precaver a dengue e evitar a sua propagação no país. O país celebrou mais o aniversário da proclamação da independência nacional, com o Presidente da República a voltar a trazer à ribalta no seu discurso a problemática do recenseamento eleitoral. E esta quinta-feira, o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional voltou a dizer que não há tempo material para se fazer o recenseamento. É notícia que volta a marcar a semana e com ela, uma vez mais, abrimos espaço de análise dos principais acontecimentos da semana. Moisés, boa noite. Boa noite. A propósito, a juventude do ADI realizou esta tarde uma manifestação pacífica. Boa noite, jornalista José Bolsas. Boa noite ao povo de Santo Tomé e Príncipe. Claro que a manifestação ela é um exercício democrático, portanto, é uma manifestação que é legítima de acordo com a nossa própria Constituição, e é melhor ainda porque ela foi uma manifestação pacífica. Mas o objetivo é reivindicar, de facto, um ato que todos nós conhecemos, que é a questão do recenseamento e da atualização dos cadernos eleitorais, que, na minha perspectiva, parece ser um assunto que já está um pouco desgastado, dando as intervenções das pessoas à volta do processo. Estamos a falar do próprio Presidente da República, da própria Comissão Eleitoral, da própria Assembleia Nacional. Portanto, parece-me que houve bom senso, sentaram, mas desse encontro a conclusão que nós chegamos, ou que eu cheguei, é que de facto, e de acordo às palavras do próprio Presidente da Comissão Eleitoral, é que nós não temos de facto as condições para avançar para o processo de atualização ou do recenseamento eleitoral de raiz. Mas também é preciso destacar que este assunto do recenseamento eleitoral, ele já está ficando bastante politizado, ele está ficando muito politizado e enfim, eu acredito que o processo de recenseamento eleitoral é um processo de Santo Tomé e Príncipe, não é um processo do partido A nem partido B, mas é um processo do país e é um processo que, claro, tem que ter o seu fim, e pelo que nós já percebemos, é que para esta situação, lamentavelmente, e eu digo lamentavelmente, claro, porque não havendo, e de acordo com a explanação, falta de condições materiais, tempo material, não há condições para fazer. Claro que, lamentavelmente, alguns jovens não vão poder votar, mas, enfim, é assim a vida. Daí que o apelo aqui é para os próximos anos, termos um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, e chamar sempre o bom senso para que ele reine, para que efetivamente não criemos esses momentos que nós estamos a viver e que de certa forma saia todo mundo a ganhar e que Santo Tomé e Príncipe ganhe com isso. O Aeroporto Internacional de São Tomé ganha nova imagem, nova comunidade aos utentes e ganha também um novo nome, Aeroporto Nuno Xavier Dias. Moisés. Pronto, de facto, é bom para qualquer santomense que sabe quem foi o Nuno Xavier, e se for o santomense que viveu nos tempos dele, ainda maior, o sentimento de satisfação deve ter sido tão grande, mas mesmo para alguns que não viveram naquele tempo, mas leram sobre todo o processo da nossa independência, sabe da valência e da importância, da firmeza deste grande patriota. Daí que, claro, que este batismo, na minha perspectiva, de terem colocado o aeroporto, o nome do Nuno Xavier, eu acho que é algo, um ato patriotismo, e é algo que devia orgulhar a todos os santomenses. O próprio aeroporto também, claro, veio tudo a culminar, né? Temos hoje, de facto, um aeroporto com uma imagem ligeiramente mais renovada. Há um trabalho aí da calçada que, na minha perspectiva, já era sem tempo, mas que desta vez ficou claro que é a nossa imagem
é a nossa representação, porque qualquer pessoa que chega a Santo Tomé, o primeiro contato que a pessoa tem é com o nosso aeroporto, daí que podemos até arriscar em dizer que é o nosso postal. Daí que é parabenizar as pessoas envolvidas neste processo, é Santo Tomé e Príncipe que sai a ganhar, é o nosso nome, é o povo de Santo Tomé e Príncipe, e eu acho que é exatamente isso que nós queremos, trabalhar para que efetivamente as coisas possam melhorar, né? Não ficou como qualquer santomense gostaria que ficasse, mas é um processo, porque eu acredito que, e como já é um projeto em curso, nós precisamos de facto de um aeroporto maior, modernizado, com uma capacidade para aviões de grande porte, mas eu acredito que com fé e trabalhando nessa direção, eu acredito que nós iremos chegar lá e a nossa economia assim vai agradecer, e claro que isso vai repercutir também na vida do povo santomense. Também a notícia da semana, se calhar surpresa, Dom Manuel António dos Santos renunciou ao cargo de Bispo da Diocese de São Tomé. Alega 15 anos e algum cansaço no exercício dessas funções. Bom, de Estava à facto, espera, Moisés? Bom, de facto, eu penso que nenhum santomense estava à espera desta notícia, e para os fiéis católicos ainda mais. É uma notícia que caiu-nos de surpresa, mas o ser humano tem dessas coisas e acontece. Às vezes, de facto, algum cansaço, sobretudo quando estamos a desempenhar uma função por algum tempo, é natural que sintamos que chegou a hora de parar de fazer outra coisa, ou senão ir para uma outra realidade. Daí que o que nós podemos fazer, de facto estamos surpreendidos, mas o que temos agora que fazer é respeitar, até que é uma decisão que já foi aceita pelo mais alto nível da Igreja Católica. O que nós podemos fazer, enquanto povo de Santo Tomé e Príncipe, é desejar ao seu bispo que tudo corra bem, e se tiver que ir para outro país desempenhar algumas funções, que Deus o acompanhe, e enfim. Essa atitude de Dom Manuel António também pode ser um exemplo para São Tomé e Príncipe, sobretudo das pessoas que muitas vezes quase que se perpetuam em determinadas funções, em determinados cargos. Bom, sim, os homens são tentados a estarem apegados ao poder, né? E qualquer ato que pressupõe algum poder, o ser humano não quer largá-lo, e a tendência é levá-lo, ou até que é chamado de forma natural pela morte, ou senão a ser forçado a deixar. Daí que, claro, é uma atitude de alguém que entendeu que é hora de parar, né? Tudo que tem um início, na minha perspectiva, deve ter um momento de parar. E claro que é um exemplo que nós podemos seguir, né? E para os outros, e sobretudo para as pessoas que desempenham cargos políticos, né? Estão na vida política, que parecem perpetuar, pegar e não querer largar. Claro, é um bom exemplo de que há momento para correr, e há momento para parar, e há momento para permitirmos que os outros também ocupem o nosso lugar, enfim, para darem continuidade daquilo que nós já viemos a fazer, ou se não, para também ter a oportunidade de fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Moisés, para fecharmos esta nossa abordagem hoje da análise dos principais acontecimentos da semana, temos outra notícia que tem a ver com a decisão do Governo de decretar um dia de luto nacional em homenagem ao ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Bom, claro, é uma atitude, na minha perspectiva, bem-vinda, até porque nós sabemos quem é o José Eduardo dos Santos, e a relação que tem com São Tomé, e a relação que o seu país, enquanto Presidente da República, teve com São Tomé. Bom, é um presidente que é amigo de São Tomé e Príncipe, é um presidente que é um estadista, perdão, que enquanto foi Presidente da República de Angola, tivemos sempre, eu acredito que continuaremos a ter boa relação com Angola. Daí que, claro, um dia de luto em homenagem ao presidente José Eduardo Santos é uma demonstração de amizade, de respeito, de consideração. Daí que parabenizar, né, as pessoas que tiveram essa iniciativa, nomeadamente o governo, mas por acaso fiquei assim a pensar, será que Angola decretou um dia de luto quando morreu o presidente Evaristo Carvalho? Não sei, enfim, fiquei a pensar à volta disso. Se calhar aconteceu, eu não sei,
mas pronto, levou-me uma reflexão quando eu de facto vi esse decreto. De qualquer forma, eu acredito que é um gesto que devíamos fazer e como fizemos, estamos todos de parabéns. Moisés Viegas, aqui em direto no Jornal das Sextas, com análise dos principais acontecimentos da semana. Moisés, boa noite e obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas. Dom Manuel António foi homenageado pelos fiéis católicos na sua última Eucaristia, celebrada na Diocese de São Tomé. A missa serviu para celebrar os 37 anos da sua missão como sacerdote. Depois de ter anunciado a sua renúncia ao posto de bispo de São Tomé e Príncipe, após 15 anos nesta missão, o demissionário Dom Manuel António celebrou esta quarta-feira a missa da ação de graça na Igreja da Sé para comemorar os seus 37 anos completados nesta quarta-feira como sacerdote. A Eucaristia, presidida pelo bispo Dom Manuel António, foi co-celebrada pelos padres e presenciada pelos demais sacerdotes do país. Eu quis celebrar esta Eucaristia, de facto, neste dia, para que fosse visto sempre como um dia de ação de graças. Eu creio que quando chega um dia como este, mais importante do que estarmos preocupados, então, porque vai embora, é a gente olhar para a história e podermos dar graças a Deus pelo tempo que vivemos, pela história que fomos construindo, pela saudade que deixamos, pelas coisas boas que fomos realizando. E por isso eu quis celebrar esta Eucaristia exatamente como um grande momento de ação de graças a Deus. Em primeiro lugar, pelos 37 anos da história de sacerdote. Se eu não tivesse sido sacerdote, depois também não seria bispo. E por isso dou graças a Deus por há 37 anos me ter consagrado a Ele como sacerdote. Ainda hoje alguém da minha família colocou na internet algumas imagens dessa minha ordenação. Estava de facto muito jovenzinho, né? E portanto 37 anos passaram, que creio que olhando para esses 37 anos, aquilo que eu posso fazer é de facto dar graças a Deus. Na Eucaristia participaram dezenas de fiéis católicos que na reta final da missa não seguraram as emoções, abraçaram e em pé aplaudiram euforicamente o bispo demissionário. No fundo significa que eu era querido, que as pessoas de facto me viam como um deles, em quem confiavam, como alguém que lhes dava uma palavra amiga, um abraço de coragem, de ânimo. Portanto, tudo isto, de facto, prova aquilo que eu disse, que sim, acho que deixo aqui muita amizade, gente muito amiga, e isso acho que é sempre bom. A convivência com o bispo foi tanta que penso eu que vamos senti-lo sempre por perto. Penso eu que vamos continuar a trocar presenças mesmo através do Facebook e outros meios de comunicação. Portanto, eu acho que hoje também o mundo está de tal forma programado que a comunicação via internet e tudo mais facilita também, aproxima também as pessoas, não é? Mas não é a mesma coisa que estar aqui, portanto ele vai servir em outros lados do mundo, não sei para onde é que o senhor bispo vai, mas, enfim, é um pastor que passou o que está passando e vai deixar a sua marca. Tendo em conta que o bispo está numa missão, né? E chegou a sua hora de partir, realmente nós devemos só agradecer aquilo que ele fez por nós durante esse tempo todo e que realmente ele possa levar essa mensagem a outros povos e levar o Evangelho do Senhor, porque isso que é a missão de todos os cristãos, e sentir alegria, né, por tudo quanto ele fez por nós e realmente nós sentimos um pouco já de saudade, mas realmente o importante é que a missão continua, a missão do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo continua para todos os povos, porque é isso, a vida do missionário não é estagnada, mas sim é andar, tá vendo? Então, levar essas boas novas para outras pessoas, porque é isso que o Senhor nosso Jesus nos chama, para isso é que nós somos chamados para levar essas mensagens. Fiéis católicos prestaram homenagem ao bispo Dom Manuel António na celebração eucarística com danças e louvores na comemoração dos seus 37 anos como sacerdote.
Este é o Jornal das Sextas. Este domingo, o Estádio Nacional 12 de Julho é palco da grande final da Taça da São Tomé e Príncipe em futebol. Frente a frente vão estar as equipas da Trindade Futebol Clube e a sua adversária da Sundi, da região autónoma do Príncipe. O jogo está marcado para as 14h30. Enquanto isso, este sábado estão agendados os jogos da 22ª, ou seja, da última jornada do Nacional de Futebol da Primeira Divisão. O 6 de setembro, já com faixa de campeão, defronta no campo de Folha-Fé do Agrosport de Monte Café. Sporting de São Tomé mede forças com Sporting de Praia Cruz no campo de Palmar. Udra de Angulares recebe no Estádio Nacional 12 de Julho a equipa do Palmar. Vitória do Reboque joga diante da Correia no campo de Cordel de Morro e Guadalupe recebe no seu reduto Queixão Grande. A jornada encerra na próxima quarta-feira com desafio Trindade, Aliança Nacional de Pantufo no campo de Folha-Fé. 15 de julho de 2022 foi o Jornal das Sextas. Obrigado pela preferência. Boa noite e bom fim de semana.